Esse é o vídeo de suporte 3 de 3, referente ao capítulo 8, reações de formação da ligação carbono-carbono, síntese com éster malônico e reação multicomponente, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Agora nós vamos começar a conversar brevemente sobre um tipo de reação chamada síntese multicomponente. Nós vamos simplesmente entender como ela funciona, fazer aqui um apanhado muito breve, porque depois, lá nos próximos capítulos, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós vamos ver exemplos de síntese que a gente usa reações multicomponentes para montar substâncias heterocíclicas. Então aqui agora a gente vai entender a fundamentação desse tipo de reação. Um dos primeiros químicos a desenvolver esse tipo de reação, a reação multicomponente, foi esse cara aqui, o Carl Mennich, na Universidade de Berlim. O que ele fez foi basicamente o seguinte: ele misturou uma amina, um aldeído e um composto carbonílico, 3 reagentes diferentes, no mesmo frasco e aqueceu esse frasco, submeteu ele a um sistema de reação. Ao final dessa reação, ele percebeu que ele tinha produzido um novo composto e esse novo composto tinha incorporado na estrutura todos os átomos dos reagentes que ele tinha utilizado. Olha um exemplo de síntese multicomponente. Quando você mistura esse composto aqui, ó, acetofenona, com benzaldeído, com dietilamina, tá vendo aqui, ó? A gente tem um composto carbonílico, um aldeído e uma amina, nesse caso aqui uma amina secundária. Submeteu isso a uma condição de reação, olha o que termina acontecendo. Você acopla esses 3 componentes, esses 3 reagentes numa molécula única. Esse tipo de reação, a reação multicomponente, é uma reação onde todos os reagentes reagem entre si para formar uma molécula única que incorpora todos os átomos de carbono dos reagentes que foram utilizados. Aqui essa parte da estrutura veio dessa molécula aqui, da acetofenona, do composto carbonílico. Essa parte aqui, ó, o átomo de carbono ligado a esse anel aromático, ligado a esse carbono aqui, veio dessa parte aqui, ó, da molécula, dessa molécula de benzaldeído. E essa parte aqui da ponta direita da estrutura veio dessa molécula aqui, veio dessa amina, como a gente está vendo. Esse tipo de reação é um tipo de reação bastante interessante do ponto de vista ambiental, porque você não precisa fazer síntese em um monte de etapas separadas. Você faz ela num único frasco, são as chamadas one-pot reaction. Nós conseguimos fazer isso tudo de uma única vez, sem a necessidade de isolamento e purificação dos intermediários de reação. Normalmente, quando a gente faz uma síntese linear no laboratório, quando a gente reage um reagente A com um reagente B, produz o intermediário C. Aí a gente tem que purificar esse intermediário C, submeter ele, por exemplo, à cromatografia, onde a gente vai utilizar solvente é poluente. Aí uma vez que a gente purifica o intermediário C, aí que a gente vai colocar ele para reagir com outro reagente D, produzindo um produto E. Talvez esse produto E ainda não seja o produto final, ele seja o intermediário. Então aí de novo ele vai ter que ser purificado. Novamente nós vamos ter que usar solventes, muitas vezes solventes agressivos ao meio ambiente. A vantagem da síntese multicomponente é que a reação toda já ocorre, nós conseguimos produzir uma molécula com estrutura complexa de uma única vez, sem a necessidade dessas etapas intermediárias, onde a gente vai ter que purificar e perder tempo e gastar com solvente que polui o meio ambiente, enfim. É uma reação que, se puder ser feita, ela traz vantagem sim. Agora a gente tem que entender como que ela ocorre, qual é o raciocínio que eu tenho que utilizar para ver se uma reação pode ser feita por essa metodologia, por síntese multicomponente, ou se ela não pode ser feita por síntese multicomponente. Então vamos lá, vamos analisar esse caso particular, a reação de Mennich. Olha exemplos específicos dessa reação. Então, de novo, acetofenona com propanal e dimetilamina produz esse composto final aqui, ó. De novo, repara o que está acontecendo, pessoal. Esse carbono aqui, eu vou marcar ele. Forneceu no produto esse carbono aqui. Estão vendo? Essa carbonila continua aqui conectado a esse anel aromático. Tá aqui a carbonila ligada ao anel aromático. E esse carbono aqui só pode ser esse carbono. Agora vamos continuar olhando. Esse carbono aqui, ó, essa carbonila de aldeído, é exatamente esse carbono que está aqui. Como que eu sei disso? Está ligado aqui esse grupo CH2 e CH3
Aqui a carbonila está ligada, esse grupo CH2-CH3. Esse é o propanal. Está aqui a molécula de propanal que forneceu essa parte da molécula final. E aqui eu não preciso nem marcar. Esse nitrogênio aqui é esse nitrogênio aqui. Ligado a dois grupos CH3, ligado a dois grupos CH3. O oxigênio não está aqui, ele saiu de alguma forma, provavelmente na forma de uma molécula de água, como nós vamos analisar aí pelo mecanismo. Essa reação, você pode fazer um monte de variáveis dela. Como assim? A gente pode mudar a estrutura dos reagentes e produzir substâncias com outras estruturas. Agora eu utilizei de novo a acetofenona, mas formaldeído. O formaldeído, de novo, está vendo aqui esse carbono? É esse carbono aqui. Aqui para cima, um hidrogênio, antes era uma cadeia carbônica. A cadeia carbônica está aqui. Como agora é um hidrogênio, esse hidrogênio está aqui. Só que eu não preciso representar ele. De novo, esse carbono aqui é esse mesmo carbono aqui. Parece de alguma forma o aldeído é o responsável por acoplar essa molécula e a amina, o composto carbonílico e a amina, utilizando o carbono alfa carbonílico. Estão vendo? O carbono alfa carbonílico parece que se acopla ao carbono da carbonila de aldeído, ao mesmo tempo que ele também se acopla ao nitrogênio que veio da amina. Outro exemplo aqui, se você trocar de novo, ao invés de usar a amina cíclica, utilizar a amônia, do mesmo jeito, eu termino aqui com o grupo NH2. Então, reparando o padrão, antes esse hidrogênio não está aqui mais, esse hidrogênio também não está aqui mais. Um dos hidrogênios não está aqui mais. Somente duas das ligações com o nitrogênio continuam ao final. Mas, de novo, esse carbono é esse carbono azul aqui é esse carbono aqui. O aldeído parece que é o responsável por se ligar simultaneamente às duas moléculas, tanto a amina como o composto carbonílico contendo um carbono alfa-carbonílico. Então, o que acontece aqui? Qual que é o mecanismo que explica essa reação? Vamos pegar uma dessas reações, ou uma outra, e analisar o mecanismo. Qual o mecanismo provável que está unindo essas três moléculas? E por que ela funciona como uma reação multicomponente? Eu não tenho necessidade de primeiro sintetizar uma coisa, depois sintetizar outra para montar essas estruturas complexas. O que está acontecendo? Vamos analisar esse exemplo específico, onde a gente está misturando ciclohexanona com formaldeído e dietilamina em ácido clorídrico. Resultado, a gente termina com essa molécula aqui. Tem uma cadeia carbônica lateral nesse carbono, e essa cadeia carbônica lateral tem um átomo de nitrogênio conectado. Isso é uma estrutura interessante do ponto de vista farmacológico. Aminas costumam ter atividade farmacológica interessante. Por exemplo, uma classe de compostos que tem nitrogênio são os alcaloides, que tem uma interação muito forte com o sistema nervoso central. Então, esse tipo de síntese é particularmente importante e interessante para a indústria farmacológica. Então, vamos lá. Quais são os reagentes utilizados aqui? Primeiro, ciclohexanona. Ciclohexanona é esse composto aqui, que vem nesses galões aqui, é um líquido incolor, bastante utilizado como solvente, inclusive ele pode ser utilizado também na produção de nylon. É um líquido inflamável, perigoso, tem que ser trabalhado com cuidado no laboratório. O segundo reagente é o formaldeído, que vem em soluções de 37%, é muito utilizado aí como antisséptico, tem bastante aplicação na área de química, mas também é tóxico, bastante perigoso, tem que ser manipulado com cuidado no laboratório. E, por fim, a dietilamina, que é um líquido incolor, mas também é tóxico, tem um odor muito desagradável, tem que ser trabalhado num ambiente bastante ventilado, utilizando os equipamentos de proteção individual adequado, enfim, tudo aquilo que vocês nessa altura do curso aí de Química já sabem. Então, misturando esses três, por que esses três vão reagir para formar uma substância que acopla as três moléculas? O que está acontecendo? Então, em meio ácido, as carbonilas, tanto a da cetona como a do aldeído, eu devo esperar que elas estejam protonadas. Uma vez que essa carbonila de aldeído está protonada, ela fica mais eletrofílica do que o normal. Carga positiva no oxigênio polariza mais essas ligações e cria um foco de carga positiva aqui. Então, uma molécula de amina que estiver neutra, que não estiver protonada também, essa carga negativa vai sentir essa carga positiva no carbono da carbonila, a ponto de promover um ataque nucleofílico que vai unir o nitrogênio ao carbono 1 da molécula de formaldeído, produzindo inicialmente esse aminoálcool protonado.
Mas aí numa próxima etapa o que pode acontecer é que esse grupo OH pode capturar esse hidrogênio que a amina trouxe, produzindo aqui um grupo OH protonado em que esse oxigênio tem uma carga positiva. Essa transferência de próton, eu coloquei um asterisco, pois ela ocorre com o auxílio de uma base de Lewis, como nós já discutimos anteriormente. Agora, isso daqui é um excelente grupo abandonador conectado nesse carbono, e ele pode sair com muita facilidade, porque vizinho a esse carbono, olha o que eu tenho aqui. Um par de elétrons que pode assistir, que pode auxiliar nessa saída, formando aqui uma dupla ligação com o carbono 1. Aí a molécula de água vai embora, um excelente grupo abandonador que sai na sua forma neutra, produzindo um sal de imínio. O nitrogênio com carga positiva acaba atraindo eletrostaticamente um íon cloreto que esteja no meio, o íon cloreto que foi formado quando o aldeído protonou. Aqui, ó, esse hidrogênio veio do ácido clorídrico, produzindo então esse sal de imínio. Uma vez que esse sal de imínio está formado no meio reacional pela reação entre a dietilamina e o formaldeído, agora eu não posso esquecer que dentro do mesmo frasco de reação eu tenho a ciclohexanona. A ciclohexanona está lá presente no meio reacional em contato com o ácido clorídrico. Nós sabemos que compostos carbonílicos contendo hidrogênio em carbono alfa, em meio ácido, eles podem estar em equilíbrio com a sua forma enólica. Tem esse mecanismo aí no capítulo 2 da sua apostila, se você precisar relembrar como acontece isso daqui. Então a gente tem o composto carbonílico também na sua forma enólica. E a sua forma enólica, ó, esse par de elétrons, está alinhado com os orbitais p dessa dupla ligação. Isso quer dizer que existe uma ressonância aqui. Ó. Esse par de elétrons desce, a dupla se quebra, colocando carga negativa nesse carbono, um par de elétrons livre nesse carbono. Isso faz esse carbono aqui de um enol um carbono muito nucleofílico. Aqui eu tenho um centro positivo. Por que isso daqui é um centro positivo? Esse par de elétrons está formando a dupla, desformando, formando a dupla, desformando. Por que está desformando também? Porque quando ele vem para cá, eu desfaço a carga positiva do nitrogênio, mandando a carga positiva para o carbono 1. Então, esse carbono 1 é um centro positivo. Aqui é um carbono que é um centro negativo. Isso quer dizer que essa espécie negativa e essa espécie positiva podem se atrair para formar uma nova ligação carbono-carbono. O par de elétrons conjuga do oxigênio, forma uma dupla carbono-oxigênio. Essa dupla se rompe e vai para o carbono alfa, mas daqui ele já vem para o carbono 1 se acoplar, formando uma nova ligação sigma. Esse par de elétrons aqui era o par de elétrons dessa ligação dupla que você está vendo aqui, que acopla o carbono alfa carbonílico com o carbono 1, que veio aqui do aldeído, do formaldeído, que nós vimos lá inicialmente. Uma última etapa, alguma base conjugada aí do meio reacional, alguma espécie que tenha pares de elétrons livres, por exemplo, a molécula de água neutra, vai remover esse hidrogênio e olha o que eu termino no final. A molécula que acopla o composto carbonílico, o aldeído e a amina. Uma estrutura complexa e formada pelo acoplamento entre esses três reagentes que foram colocados juntos. Vamos discutir aqui agora alguns detalhes dessa reação, pessoal. Por que essa reação, então, é considerada uma reação multicomponente? Reação multicomponente é aquela que você mistura 3, 4, 5 componentes e, ao final, todos esses componentes vão estar incorporados num produto único. Você vai ver todos os átomos de carbono dos reagentes numa única molécula. Agora, por que a classificação multicomponente? Reação multicomponente é quando, inicialmente, dois reagentes reagem entre si para formar um intermediário. E quando esse intermediário é formado, ele já reage com outro composto que está presente no meio reacional. Você não precisa fazer essa reação aqui inicial num frasco separado, isolar e purificar esse intermediário e depois colocar ele numa próxima etapa em contato com esse. Não precisa. Numa síntese multicomponente, o intermediário formado da primeira reação vai reagir com outro componente que esteja presente no meio reacional. Então, isso daqui a gente tem que saber prever que reações ocorrem primeiro e que reações vão ocorrer depois. Esse tipo de reação também é conhecida como reação dominó, onde uma primeira reação ocorre, produz um intermediário que agora reage com o próximo componente que está presente no meio reacional. Se isso daqui fosse um intermediário que reagisse com o próximo componente, essa já seria uma reação tetracomponente. Nesse caso aqui é uma reação tricomponente.
Outros detalhes. E como que eu sei que essa é a reação que ocorre primeiro e não outra? Essa reação em específico já está provado que ocorre assim. Já tem estudos, artigos científicos publicados mostrando que é nesse sentido a reação. Mas a gente também pode pensar em outras possibilidades. Será que não era, na verdade, esse composto aqui, a amina que atacasse primeiro a carbonila de cetona para formar uma imina nessa posição? Se você relembrar bem dos seus cursos básicos de Química Orgânica, da revisão que a gente fez de outras disciplinas de Química Orgânica, carbonilas de aldeído são mais reativas do que carbonila de cetona. Embora aqui exista sim a possibilidade de atacar aqui e formar uma imina nessa posição, aqui eu tenho muito menos impedimento estérico, muito menos impedimento espacial. Então, entre atacar o aldeído ou a cetona, eu já espero que isso daqui ocorra primeiro. Então, eu vou formar a imina, o sal de imínio, exatamente com o formaldeído e não com a cetona, com a ciclohexanona. Então, é esperado que essa reação ocorra primeiro para produzir esse sal de imínio e não um outro sal de imínio utilizando esse reagente aqui. Outros detalhes, subprodutos também vão aparecer, pessoal. Por exemplo, não poderia esse par de elétrons atacar esse carbono 1 para formar aqui um éter que acopla esse oxigênio a esse carbono? Poderia também. Essa é uma reação paralela que pode acontecer, mas eu devo esperar um menor rendimento. Porque oxigênio, pares de elétrons de oxigênio, são menos nucleofílicos do que pares de elétrons em cima de átomos de carbono. O carbono não segura o par de elétrons aqui por ser menos eletronegativo, ele acaba se acoplando aqui ao carbono 1 para formar uma ligação forte carbono-carbono estável, com muito mais facilidade do que o oxigênio. Então tem esses detalhes que a gente pode discutir. Tem quem ataca primeiro, quem ataca depois, isso pode gerar os subprodutos. Por isso que a reação acaba não tendo 100% de rendimento dessa molécula aqui. Subprodutos paralelos também vão aparecendo junto com a produção disso daqui. Então essa é a ideia básica de reação multicomponente. Dois reagentes reagem logo de cara para formar um intermediário, e esse intermediário reage com outro componente que está lá presente no meio reacional, só esperando algo interessante para ele poder reagir. Nós vamos conhecer outros modelos dessa síntese nas próximas aulas, principalmente no capítulo 10 e no capítulo 11 aí da nossa apostila. Aqui exemplos, pessoal, ó, mesma história. Acetofenona reage com formaldeído e com pirrol para produzir esse composto aqui, ó. De novo, esse carbono aqui é esse carbono aqui. Esse carbono alfa-carbonílico é esse carbono alfa-carbonílico. Primeiro a amina reage com formaldeído para formar um íon imínio. Depois aqui esse carbono ataca o íon imínio para formar esse produto final. Mesma história, se você utilizar agora morfolina, mais uma vez a morfolina reage com o formaldeído para formar um sal de imínio. Esse carbono alfa acaba atacando esse carbono para produzir esse composto final, ó. De novo, o carbono alfa-carbonílico está acoplado ao carbono que veio do aldeído. E o mesmo carbono que veio do aldeído está acoplado também ao nitrogênio que veio dessa amina que a gente está vendo aqui. Eu posso usar derivados também, ó, de aldeídos, não precisa ficar limitado a formaldeído. Se eu utilizar os mesmos reagentes do caso anterior, mas utilizar agora benzaldeído, esse carbono aqui é o que gera esse carbono. Então, esse carbono, se eu trocar por um benzaldeído, ó, esse carbono gera esse carbono aqui, só que agora, ao invés de estar ligado a um hidrogênio, ele está ligado ao anel aromático que o benzaldeído trouxe, a mesma história. Eu continuo tendo uma carbonila de cetona e uma carbonila de aldeído. Isso quer dizer que o nitrogênio ataca mais fácil essa carbonila para formar um sal de imínio. Na próxima etapa, o carbono alfa-carbonílico ataca esse sal de imínio para formar, então, esse novo acoplamento aqui, ó, produzindo esse composto. Então, as estruturas vão variar muito em função da estrutura dos reagentes que a gente utiliza no laboratório. A gente não está limitado a fazer só um tipo de síntese. A estrutura dos seus reagentes vão ditar qual vai ser a estrutura do seu produto final. Então, para treinar essa parte aí, essa introdução à reação multicomponente, você vai ler o item 3 do capítulo 8 da apostila e fazer o exercício 7. E o material complementar, que fala dessa síntese, está no Solomos, volume 2, que está disponível no site da biblioteca.